Quando a gente pensa em um Shinigami, ou ceifeiro de almas, em Bleach, a primeira imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma. A gente vê um guerreiro de kimono preto empunhando uma espada samurai. Essa espada é a Zanpakuto, a lâmina que corta almas. Mas ela é muito mais do que uma simples arma, tá ligado? A Zanpakuto é a manifestação da própria alma do Shinigami, um parceiro de batalha e um símbolo do seu poder e status dentro da Soul Society. Desde o início da jornada do Ichigo Kurosaki, a gente aprende que dominar essa lâmina, conhecer seu nome e liberar suas formas, Shikai e Bankai, é o caminho para se tornar um verdadeiro guerreiro protetor. É a principal ferramenta para purificar Hollows e guiar as almas para o além. A conexão entre um Shinigami e sua Zanpakuto é algo super pessoal. Cada espada é única, refletindo a personalidade, os medos e as ambições do seu portador. Personagens como o Renji Abarai, com sua Zabimaru, ou o Byakuya Kuchiki, com sua Senbonzakura, mostram como a espada se torna uma extensão de quem eles são. Por isso, a Soul Society valoriza tanto o domínio da esgrima, chamada Zanjutsu. Ser um capitão ou um tenente quase sempre significa ter uma Bankai poderosa e um controle impecável sobre sua lâmina. Essa ênfase é tão grande que, para muitos fãs e até mesmo para personagens dentro do universo de Bleach, a força de um Shinigami é medida quase que exclusivamente pelo poder da sua Zanpakuto. No entanto, essa visão é um pouco limitada, né? A estrutura da Soul Society é muito mais complexa e diversificada do que parece à primeira vista. Embora a Zanpakuto seja a ferramenta mais comum e icônica, ela não é a única forma de um Shinigami exercer seu poder ou cumprir seu dever. A Sociedade dos Ceifeiros de Almas é organizada como uma grande instituição militar e governamental, com diferentes divisões e corpos especializados. Nem todo mundo precisa estar na linha de frente do combate direto. Existem outras funções igualmente cruciais que exigem habilidades diferentes, onde uma espada pode não ser a principal ferramenta de trabalho. Portanto, a ideia de que todo Shinigami vive e morre pela espada é uma simplificação. A Soul Society reconhece que a força pode se manifestar de várias maneiras. Existem ceifeiros de almas que, por escolha ou por aptidão, se especializam em outras artes. Eles podem não carregar uma Zanpakuto na cintura ou raramente a desembainham em batalha, mas sua importância para o equilíbrio e a segurança do mundo espiritual é inegável. Esses indivíduos provam que o poder de um Shinigami não vem apenas da lâmina que ele carrega, mas do domínio técnico, da inteligência estratégica e da especialização em outras áreas vitais para o funcionamento do seu mundo. Além do combate com espadas, os Shinigamis possuem outra arma poderosa em seu arsenal, o Kido. Traduzido como artes demoníacas ou técnicas espirituais, o Kido é um sistema complexo de feitiços que manipulam a energia espiritual, ou Reiatsu. Esses feitiços são divididos em duas categorias principais. A primeira é o Hado, ou Caminho da Destruição, que consiste em magias ofensivas de grande poder destrutivo, como o famoso Sokatsui. A segunda é o Bakudo, ou Caminho da Contenção, que inclui feitiços de defesa, aprisionamento, comunicação e cura. Dominar o Kido exige um controle preciso da energia espiritual e um profundo conhecimento dos encantamentos. Para a maioria dos Shinigamis, o Kido é uma habilidade complementar. Personagens como a Rukia Kuchiki e o Byakuya Kuchiki frequentemente usam feitiços de Kido em conjunto com suas Zanpakutos para ganhar vantagem tática em uma luta. No entanto, existe um grupo de elite que se dedica exclusivamente ao domínio dessas artes. Esse grupo é o Kidosho, ou Corpo de Kido. Eles são os especialistas supremos em feitiços, operando de forma independente do Gotei 13, as 13 divisões de combate. A função do Kidosho não é lutar na linha de frente, mas sim fornecer suporte estratégico e técnico de altíssimo nível para toda a Soul Society.
Os membros do Kidosho são treinados para executar os feitiços mais complexos e poderosos, sem a necessidade de recitar o encantamento completo, um feito que demonstra um nível de habilidade extraordinário. Suas responsabilidades são vastas e cruciais. Eles são responsáveis por criar barreiras de proteção massivas, como a que envolve toda a Seireitei, a capital da Soul Society. Eles também executam selamentos em inimigos perigosos, realizam teletransportes de longa distância e mantêm as comunicações entre as divisões. Em essência, eles são a espinha dorsal técnica e mágica que permite que o Gotei 13 funcione de maneira eficaz e segura. Por causa de sua especialização, muitos membros do Kidosho raramente são vistos usando uma Zanpakuto em combate. O poder deles não reside na força bruta de uma lâmina, mas na inteligência, na precisão e no controle absoluto sobre a energia espiritual. Eles são a prova viva de que a força de um Shinigami pode ser medida de outras formas. Um mestre de Kido pode neutralizar uma ameaça sem desferir um único golpe físico, usando barreiras impenetráveis ou feitiços de contenção que podem paralisar até mesmo os inimigos mais fortes. Eles representam um tipo diferente de poder, um que é mais sutil, mas nem por isso menos formidável. Um dos melhores exemplos de um Shinigami que transcende a necessidade de uma Zanpakuto em batalha é o Tessai Tsukabishi. Antes de se exilar no mundo humano e trabalhar com o Kisuke Urahara, o Tessai ocupava uma posição de imenso poder e prestígio na Soul Society. Ele era o grande chefe do Kidosho, o líder supremo de todos os especialistas em Kido. Essa posição o colocava em um patamar de autoridade comparável ao de um capitão do Gotei 13. A habilidade dele com as artes espirituais era lendária, e ele era considerado o maior mestre de Kido de sua geração, um verdadeiro prodígio em sua área de atuação. Durante o arco do passado, Turn Back the Pendulum, a gente vê o Tessai em ação. Em vez de desembainhar uma espada, ele confia inteiramente no seu domínio do Kido para enfrentar as situações mais perigosas. Quando os futuros Wizards são vítimas do experimento do Aizen, o Tessai usa feitiços proibidos como o Jikanteishi, suspensão do tempo, e o Kukantenni, transferência espacial, para tentar salvá-los. Essas são técnicas de um nível tão elevado que seu uso é restrito, mostrando o quão profundo era o conhecimento e o poder dele. Ele não precisou de uma lâmina para confrontar a crise. A mente dele e o controle sobre o Heiatsu eram suas armas. Mesmo após seu exílio, a confiança do Tessai em suas habilidades de Kido permanece inabalável. Durante os primeiros arcos de Bleach, enquanto ele ajuda a treinar o Ichigo e seus amigos, raramente o vemos sequer mencionar uma Zanpakuto. A função dele é de suporte, usando seu conhecimento para criar barreiras de treinamento ou analisar fenômenos espirituais. Em momentos de perigo, a primeira e única reação dele é recorrer aos feitiços. Ele é capaz de lançar feitiços de Bakudo de alto nível com uma facilidade impressionante, contendo ameaças sem esforço. A presença dele mostra que um mestre de Kido é uma força a ser reconhecida por si só. A ausência da Zanpakuto do Tessai em combate não é um sinal de fraqueza, mas sim o ápice da especialização. Ele dedicou sua vida a dominar uma arte tão complexa que ela se tornou mais eficaz e versátil para ele do que qualquer espada jamais poderia ser. Ele personifica a filosofia do Kidosho, a de que o controle técnico e o conhecimento podem superar a força bruta. Tessai Tsukabishi é o exemplo perfeito de que ser um Shinigami poderoso não significa necessariamente ser um espadachim habilidoso. Significa, acima de tudo, dominar a própria energia espiritual ao máximo de seu potencial, seja através de uma lâmina ou através de palavras de poder. Outro grupo dentro da Soul Society que se distancia do foco tradicional no combate é a Quarta Divisão. Enquanto as outras 12 divisões do Gotei 13 são primariamente forças de combate, cada uma com sua própria especialidade militar,
A quarta divisão tem uma missão completamente diferente. Eles são o corpo médico e de suporte logístico de toda a organização. A principal responsabilidade deles não é destruir Hollows ou lutar contra inimigos, mas sim curar os feridos, reabastecer suprimentos e manter a infraestrutura da Soul Society funcionando, especialmente durante tempos de guerra. Eles são os curandeiros, os engenheiros e a equipe de resgate. A filosofia da quarta divisão é centrada na preservação da vida, um contraste direto com a natureza destrutiva das outras divisões. A capitã deles, Retsu Unohana, era vista por todos como uma figura calma e gentil, a personificação da cura, embora seu passado escondesse uma natureza muito mais violenta. Sob a liderança dela, a divisão treina seus membros em Kaido, a versão de cura do Kido. Eles aprendem a usar sua energia espiritual não para ferir, mas para restaurar, consertando corpos e almas danificadas em batalha. Essa especialização faz com que eles sejam considerados uma divisão inferior por alguns Shinigamis mais arrogantes e focados em combate. Por causa de sua função, os membros da quarta divisão raramente entram em combate direto. Eles geralmente chegam ao campo de batalha depois que a luta principal já terminou, com a missão de socorrer os aliados caídos. Por isso, muitos deles não focam no treinamento de Zanjutsu, a esgrima, da mesma forma que os outros Shinigamis. Embora todos possuam uma Asauchi, a forma básica de uma Zanpakuto, muitos não desenvolvem suas habilidades de combate com ela. As espadas deles são mais um símbolo de seu status como Shinigami do que uma ferramenta de uso diário. A prioridade deles é, e sempre será, a bolsa de suprimentos médicos e o domínio das técnicas de cura. Essa dinâmica mostra uma camada importante da hierarquia e da organização da Soul Society. A existência da quarta divisão prova que a força não é medida apenas pela capacidade de destruir. A habilidade de salvar um companheiro ferido, de permitir que um guerreiro poderoso volte a lutar, é uma forma de poder igualmente vital para o sucesso em qualquer conflito. A quarta divisão é o alicerce que sustenta a força militar do Gotei 13. Sem eles, as perdas seriam muito maiores e a capacidade de continuar lutando seria severamente comprometida. Eles são a prova de que o suporte e a cura são tão importantes quanto a linha de frente. Talvez nenhum personagem represente melhor a filosofia da quarta divisão do que o Hanataro Yamada. Ele é o 7º oficial da divisão, mas a personalidade dele está longe de ser a de um guerreiro. O Hanataro é tímido, desajeitado e medroso, características que o tornam alvo de bullying por parte de outros Shinigamis. Ele personifica o estereótipo de que a quarta divisão é fraca e inadequada para o combate. No entanto, por trás dessa aparência frágil, esconde-se uma determinação e uma coragem que se manifestam de uma forma diferente. A força dele não está em lutar, mas em sua dedicação inabalável em ajudar os outros, não importando o risco. A Zanpakuto do Hanataro, chamada Hisagomaru, é um reflexo perfeito de sua função e personalidade. Diferente de qualquer outra espada mostrada na série, a Hisagomaru não foi feita para cortar. Em vez disso, ela absorve os ferimentos que o Hanataro cura, preenchendo o medidor em sua lâmina. Uma vez que o medidor está cheio, a espada se transforma em um bisturi gigante chamado Akeiro Hisagomaru, capaz de liberar toda a energia dos ferimentos absorvidos em um único e poderoso ataque. No entanto, usar esse poder drena o Hanataro completamente, e ele raramente, ou quase nunca, recorre a isso. A espada dele é, em sua essência, uma ferramenta de cura, que por acaso pode atacar. Durante o arco da invasão à Soul Society, o Hanataro desempenha um papel crucial. Ele arrisca sua vida e sua posição para ajudar o Ichigo e o Ganju a resgatar a Rukia. Ele usa suas habilidades de cura para mantê-los em pé após batalhas difíceis e os guia pelos esgotos da Seireitei, um conhecimento que só um membro da quarta divisão teria.
Sem a ajuda do Hanataro, a missão do Ichigo teria sido muito mais difícil, talvez até impossível. Ele prova que a coragem não se mede apenas pela disposição de lutar, mas também pela disposição de se colocar em perigo para salvar uma vida, seja a de um amigo ou a de um inimigo ferido. A história do Hanataro desafia a noção de que apenas os combatentes são importantes. Ele é um personagem que, em um universo cheio de guerreiros superpoderosos, encontra seu valor na gentileza e na compaixão. A especialização dele em cura não é uma fraqueza, mas sua maior força. Ele nos mostra que dentro da complexa estrutura da Soul Society, há espaço e necessidade para todos os tipos de habilidades. A capacidade de consertar o que foi quebrado é tão heróica quanto a capacidade de destruir o que ameaça a paz. Hanataro é um herói à sua maneira, um que brande um kit de primeiros socorros com a mesma bravura que outros brandem uma espada. No final das contas, a existência de grupos como o Kidosho e a Quarta Divisão revela a verdadeira natureza da Soul Society. Ela não é apenas um exército de espadachins, mas uma sociedade complexa e multifacetada que valoriza diferentes formas de poder e especialização. A Zanpakuto é, sem dúvida, o símbolo mais poderoso e reconhecível de um Shinigami, mas não é o único medidor de força ou importância. A ausência do uso ativo de uma espada por certos personagens não deve ser interpretada como um sinal de fraqueza. Pelo contrário, muitas vezes indica um nível de maestria em outra disciplina que é igualmente, se não mais, vital para o funcionamento do mundo espiritual. Personagens como Tessai Tsukabishi demonstram que o domínio técnico das artes espirituais pode ser uma arma tão devastadora quanto qualquer Bankai. A capacidade dele de manipular a realidade com feitiços de tempo e espaço o coloca em um nível de poder que poucos espadachins podem alcançar. Ele representa o poder que vem do intelecto, do estudo e do controle preciso, provando que uma mente afiada pode ser mais perigosa do que uma lâmina afiada. O Kidosho, como um todo, atua como o sistema nervoso central da Soul Society, conectando e protegendo todas as suas partes de uma maneira que o combate direto jamais poderia. Da mesma forma, a Quarta Divisão e seus membros, como Hanataro e Yamada, mostram que o poder também pode residir na capacidade de preservar e restaurar. Em um mundo definido por batalhas constantes, a habilidade de curar os guerreiros e mantê-los na luta é uma contribuição estratégica inestimável. A filosofia de valorizar a vida em meio à destruição oferece um contraponto moral e funcional essencial. Sem seus curandeiros, a força militar do Gotei 13 seria insustentável. Eles são o coração que mantém o corpo guerreiro da Soul Society pulsando, mesmo nas horas mais sombrias. Portanto, a diversidade de habilidades em Bleach enriquece imensamente o universo criado por Tite Kubo. Ela nos ensina que a força não é um conceito monolítico. A Soul Society prospera porque reconhece e utiliza uma ampla gama de talentos. O poder de um capitão com sua Bankai, a precisão de um mestre de Kido e a dedicação de um curandeiro são todas peças igualmente importantes no grande quebra-cabeça que mantém o equilíbrio entre os mundos. A verdadeira força da Soul Society não está em uma única espada, mas na união de todas essas diferentes especialidades, trabalhando em conjunto por um objetivo comum.